a partir do versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: Eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma efa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela, trouxe para fora e ofereceu-os a eles sobre o carvalho. O anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, põe-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão o fez com a ponta do cajado que tinha na mão. O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ai de mim, soberano Senhor! Vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Amém? Até aí, feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunir ao redor dela nessa noite, aprender de Ti, ouvir de Ti, Senhor. Por isso nós pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor grave essa palavra no nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender ela. Senhor Deus, nós pedimos que hoje o Teu pensamento ao nosso respeito prevaleça sobre o nosso entendimento. Assim nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus, Ele deixou para a humanidade, Ele deixou reservado um caminho de paz, um caminho de segurança, um caminho de vida para a humanidade. Ele, em toda a história, Ele sempre deixou ali reservado esse caminho, essa direção. Essa direção nós podemos dizer que é a palavra de Deus deixada para nós. Essa palavra é a direção que nos conduz por um caminho de paz, por um caminho de segurança, por um caminho de vida. Esse é o caminho trilhado, deixado pelo Senhor para nós trilharmos por Ele. É essa direção apontada para nós. É a palavra de Deus. É através dos mandamentos de Deus, dos princípios da sua palavra,
é que Ele deixou ali o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. É ali que o Senhor estabeleceu limites para nós. É ali que o Senhor deixou os caminhos que nos levam à vida e os caminhos que nos levam à morte. Por isso que em toda a história da humanidade, Deus sempre deixou para nós um caminho para ser trilhado, uma direção para ser seguida. E nós encontramos esse caminho na sua palavra. Então, quando Deus nos diz aqui nesse livro que nós não podemos fazer algo, né, eu já disse isso aqui antes, não é uma questão de privação, de privar de algo. Deus não quer que você experimente tais coisas porque Ele quer só te privar de experimentar isso. Não é questão de privação, mas é uma questão de proteção. É Deus te protegendo. Cada vez que Deus fala um não, esse não é proteção para nós. Nós ultrapassarmos esse não, nós entramos num caminho de morte, num caminho destrutivo, num caminho onde as bênçãos do Senhor não podem nos tocar. Então, os lugares proibidos por Deus estão onde as suas bênçãos não podem permanecer. Guarda isso no seu coração. Os lugares proibidos por Deus, as práticas proibidas por Deus, é onde as suas bênçãos não podem estar, não podem permanecer. E não é porque Deus não possa fazer, nem porque Ele não tenha poder de realizar isso. Mas é que Deus, Ele é justo e santo e Ele não chancela más práticas. Deus não chancela pecado. Deus não pode ser conveniente com uma vida contrária aos princípios que Ele deixou. Porque Ele é santo, justo e verdadeiro. Então, através de uma prática condenada por Deus, é onde são gerados frutos de dor, são gerados os frutos de vergonha, de medo. É ou não é? Quando nós fazemos algo que Deus condena, é onde nós vamos mais nos machucar, é onde nós vamos ter mais coisas para nos envergonhar, e é onde começa a gerar dentro de nós um temor, um medo, que às vezes não é tão consciente assim na nossa mente, mas quando nós estamos diante da presença de Deus, não há aquele que não trema. Então, viver a vontade de Deus é entrar nesse lugar de prazer, nesse lugar de honra, nesse lugar de vida. Estão entendendo como que Deus é gracioso com a nossa vida? Como que esse Deus é amoroso conosco? Como que Ele deixou reservado um trilhar de vida para nós? Então, o que eu aprendo aqui é que, independente das circunstâncias que nós vivemos, que nós estamos passando, se eu estou alinhado com a vontade de Deus, nos caminhos de Deus, uma segurança, uma sólida segurança me acompanha. Uma firme convicção está no meu coração de que o Senhor está comigo, de que eu posso passar por essas circunstâncias, não mais sozinho, não mais somente nas minhas forças, mas agora na companhia desse Deus santo, desse Deus poderoso, desse Deus que tem toda a autoridade e poder. Então, o que deve prevalecer na nossa vida é essa palavra. É a palavra de Deus. O que deve prevalecer na nossa vida é o que Deus diz ao teu respeito. O que deve prevalecer na nossa vida é a direção que Deus te dá. O que deve prevalecer na tua vida é o que Deus pede para você fazer. Porque esse é o caminho de vida. É Ele que diz quem nós somos. É Ele que diz o que nós devemos fazer. É Ele que diz qual direção que nós devemos tomar. Amém? E sabe, nesse posicionamento, se hoje você entender isso, que é Deus que diz quem eu sou, que é Deus que diz o que eu faço, e é que Deus que diz para onde eu vou, nesse posicionamento você vai ter bom êxito na tua vida.
Você vai prosperar em tudo que você fazer. Você vai trilhar um caminho de vida e não de morte. Amém? Então eu preciso te perguntar uma coisa nessa noite. O que Deus tem te falado? Quem Deus tem dito que você é? Você sabe dizer isso? O que Deus tem te falado para fazer? Qual direção Deus tem te apontado? Querido, entrar no caminho de Deus é ouvir a voz dele e obedecer essa voz. É caminhar por ela. Nesse texto aqui que a gente acabou de ler, nós temos que entender que qual que é o contexto que o Senhor se revela a Gideão, né? O contexto aqui é o seguinte: Deus havia prometido uma terra para o povo de Israel, né? Uma terra onde eles cresceriam e seriam uma grande nação, o povo de Deus, a terra da promessa. E após eles peregrinar para aquele deserto, eles finalmente entram naquela terra. Eles conquistam a terra, né? O Senhor concede aquela terra a eles, mas o Senhor põe um porém. O Senhor diz assim: olha, a permanência de vocês nesse lugar está ligado a vocês permanecerem em obediência à minha palavra. É em vocês permanecerem fiéis a mim e não servirem aos deuses daquela terra. E aí o que acontece é que eles pisam na jaca. Eles vão, traem o Senhor, saem debaixo dos princípios da sua palavra e vão servir aos deuses daquela terra, aos falsos deuses. E aí, quando eles se entregam àqueles falsos deuses, como eu disse, nós estarmos numa posição onde está fora dos princípios da palavra de Deus, é onde as bênçãos de Deus não podem nos tocar. Os limites da palavra de Deus são os limites das suas bênçãos, do acesso às suas bênçãos. Então, na medida que aquele povo se entrega aos falsos deuses, eles se entregam aos deuses daquela terra, o que eles fazem? Saem debaixo das bênçãos de Deus e estão à mercê da sua sorte. Estão entregues às suas próprias vontades, às suas próprias forças. E o resultado disso é que naquele momento eles saem debaixo da proteção de Deus e os seus inimigos começam a atacar a eles, começam a destruí-los, destruir as suas plantações, destruir os seus rebanhos. Eles têm que se esconder em cavernas, em buracos cavados, em fortalezas. E aí o texto vai dizer aí no versículo 3, que sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Então o que o autor aqui de Juízes está dizendo é que por causa deles terem saído debaixo dos princípios da palavra de Deus, a terra foi devastada pelos inimigos. Eles empobreceram, estavam na miséria. E aí eles se lembram que há um Deus sobre Israel, que há um Deus vivo nos céus. E aí o Senhor vem e responde ao clamor deles através de um profeta, um pouquinho para baixo aí do texto. E aí o profeta fala assim: olha, essa situação que está acontecendo com vocês é porque vocês saíram da presença de Deus. Vocês abandonaram Ele.
Mas é interessante que Deus só fala isso através do profeta. Mas não quer dizer que o Senhor não passou a agir em favor deles. E aí, antes de nós entrarmos no que eu quero te falar realmente, eu queria te lembrar de uma coisa. Que o nosso Deus é um Deus de toda misericórdia e graça. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Então eu não sei que caminhos você trilhou, por onde você tem andado, mas eu sei que se hoje você se lembrar do Senhor teu Deus e clamar por esse nome e clamar pela sua misericórdia, Ele pode vir até você, Ele pode restaurar a tua sorte, Ele pode mudar a tua vida. Não importa o caminho que você tenha andado, quão distante você foi dele, Ele é poderoso o suficiente para te resgatar e mudar toda a tua vida. Então o Senhor, Ele responde ali ao clamor daquele povo, e eles estavam afastados deles, e eu preciso que isso fique gravado no seu coração, que quando eles clamaram ao Senhor, mesmo estando longe deles, eles pela fé, eles estavam voltando para debaixo da graça de Deus. Porque se um lugar fora da palavra de Deus é um lugar onde não se acessa a Ele, quando nós clamamos a Ele, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou voltando para o lugar de acesso à Tua graça. Senhor, eu estou voltando para um lugar de submissão a Ti. Por isso que o texto diz, eles clamaram ao Senhor. Então no meio daquele povo lá, quando eles clamam ao Senhor, havia um rapaz chamado Gideão. E esse rapaz, ele é o retrato da situação do povo de Israel. O texto vai dizer aqui que ele estava aí num lagar, né, ou num lugar de prensar uvas, malhando trigo. O malhar o trigo é pegar essas coisinhas aqui, uma vara e bater nele para remover os grãos que ficam aqui dentro. E normalmente esse malhar o trigo era feito numa eira, que a espécie, trazendo aqui mais ou menos a figura para o nosso tempo, seria a espécie de um terreiro de café, onde se abria essas espigas aqui e batia ali com a vara para remover o grão. Mas o texto está dizendo que Gideão estava num lugar de prensar uvas. Lugar de prensar uvas normalmente era um lugar escavado numa rocha, em formato, vamos dizer assim, de uma bacia, cabia ali umas 3, 4 pessoas, igual aqueles filmes que a gente vê, todo mundo pisando na uva, macetando para remover o suco. Então, Gideão, por todo esse contexto que nós falamos, desse país destruído, assolado, passando fome, ele pega vamos dizer, o restante da colheita que ele conseguiu salvar, vai para um lugar mais escondido, improvável, um lugar que não era para se fazer aquilo, num lugar de prensar uvas, leva a sua colheita e está malhando trigo lá, escondido, amedrontado, fazendo algo que não era compreensível. Então qual que é o quadro de Gideão? Com medo, escondido, fazendo algo fora de propósito. E eu queria te dizer que essa é a figura de alguém que não está em Cristo Jesus. É alguém que vai viver amedrontado, escondido, ocultando-se de quem realmente é, fazendo algo fora de propósito. E aí o Senhor vai até aquele homem que estava escondido, amedrontado e fazendo algo fora de propósito. E diz assim: Gideão, eu vim aqui nessa noite te alinhar novamente com a minha vontade. Gideão, eu vim te trazer para o centro da minha vontade. Gideão, eu vim te remover desse lugar onde você tem se ocultado, que você tem se escondido, tentando somente se manter vivo, sobreviver de alguma forma. Porque esse é o nosso quadro longe de Jesus. Você só está tentando se manter vivo, sobrevivendo nessa terra, no máximo existindo,
E o Senhor está dizendo nessa noite que assim como Ele fez com Gideão, Ele quer nos alinhar com o propósito dEle. Ele quer nos tirar desse lugar de sobrevivência, de um lugar onde nós nos escondemos, para nos colocar num lugar que Ele nos criou para estar. Amém? O que pode transformar as nossas vidas, queridos, é um abrir do nosso coração para aquilo que o Senhor pensa a respeito de nós. É esse abrir de coração e dizer: Deus, eu aceito o que o Senhor pensa ao meu respeito. Porque é isso que Gideão fez. Esse anjo vem e declara quem Gideão era aos olhos dos céus. E aí Gideão então vai viver uma vida que Deus o criou para viver. Gideão escolhe dar créditos para o que o Senhor diz que ele era, para o que o Senhor queria que ele realizasse e para onde o Senhor estava apontando para ele ir. E aí eu quero conversar com você nessa noite, depois dessa volta tudo que nós demos aqui, eu quero conversar com você nessa noite a respeito disso, o que é viver essa vida como alguém que ouviu do Senhor, quem o Senhor estava declarando que era. Como que é viver dizendo assim: Senhor, o que o Senhor diz que eu sou? Quem o Senhor diz que eu sou? Que é uma vida nos caminhos de Deus. Porque Deus tem um caminho para a tua vida. Você sabia disso? Deus está aqui e Ele tem reservado no coração dele quem você é de fato. Então, como me tornar quem Deus diz que eu sou? Você quer saber isso? Isso é importante para você? E aí, olhando aqui para a história de Gideão, eu vou entender que para eu me tornar quem Deus diz que eu sou, para eu entrar no caminho que Deus tem para a minha vida, eu tenho que primeiro ouvir de Deus, ouvir e crer o que Deus diz que eu sou. Não basta eu entender que há um Deus no céu, não basta eu entender que há um Deus vivo, um Deus que criou todas as coisas, não basta eu vir aqui e ouvir certas palavras liberadas sobre a tua vida, se essas palavras não forem revestidas com fé, se essas palavras não forem pegadas como verdade, com convicção, com vida. Então, o primeiro passo para eu me tornar quem Deus diz que eu sou, eu preciso ouvir dele e crer no que ele está dizendo que eu sou. Porque o texto vai dizer aí no versículo 12, que então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas peraí, aí eu já não estou entendendo mais nada. Gideão estava lá, malhando o trigo num lugar de prensar uva, escondido, amedrontado, e o Senhor parece para ele: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Porque aqui existe uma diferença, gente. Aquilo que o mundo está vendo quem você é, aquilo que as pessoas estão dizendo que você é, aquilo que você mesmo pensa que você é, e aquilo que Deus está te vendo, aquilo que Deus está dizendo que você é. Sabe, enquanto o mundo via aqui um rapaz amedrontado, fazendo algo desajustado, né? O Senhor via um poderoso guerreiro. Em algumas versões vai dizer assim: homem valente. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que Deus sempre vê além das camadas. Deus sempre vai ver além das camadas dos teus comportamentos. Deus vai ver sempre além das camadas da tua história, até dessas camadas que você mesmo criou para se proteger. Deus vê o mais profundo do nosso ser. Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou no ventre da sua mãe. Então, é por isso que o Senhor não desiste de nós, porque Ele não vê os nossos comportamentos, quem nós somos aqui, essas atitudes, mas Ele vê a nossa essência, Ele vê quem você pode ser nele, restaurado nele.
É por isso que o Senhor Jesus não desiste de você, Ele não desistiu de mim. Porque ai de nós se o Senhor se apegasse aos nossos comportamentos, aos nossos pecados, às nossas atitudes. Mas Ele vê os propósitos dEle enquanto Ele te formava no ventre da sua mãe. É por isso que Ele não desiste de você. É por isso que Ele vê um homem acovardado, se escondendo, cuidando só dos seus interesses. E Ele diz: esse é um guerreiro valente que eu levantei para libertar Israel. O Senhor não desiste de nós, porque Ele sabe quem realmente nós somos. Existe uma verdade sua, um nome seu reservado nos céus, nos lábios de Deus, pronto para ser liberado sobre a tua vida. Mas você precisa ouvir isso e crer que essa é a verdade sobre você. Não é o que falaram que você ia ser. Não é aquelas palavras sem sabedoria e sem discernimento que muitas vezes teus pais liberavam sobre tua vida quando você ainda era uma criança. Sabe aquelas palavras sem entendimento? Sabe aquelas palavras que talvez você ouviu assim dizendo: olha, você nunca vai ser nada na vida. Você é um burro mesmo. Você não sabe fazer nada direito. Sabe, esses dias eu ouvi de uma dessas crianças aqui, um responsável dele, não é membro dessa igreja, mas dizendo assim: esse aí não aprende nada, esse aí é um burro. Palavras sem entendimento. Mas eu quero te dizer, isso não define quem você é. Porque o teu Deus, o teu Criador, aquele que te formou, é que tem autoridade para dizer quem realmente você é. É por isso que Deus, Ele chama o Moisés, um homem que no seu ímpeto, na sua explosão, mata um egípcio, tentando separar um abrigo. E Ele chama esse homem e fala: é esse aí que vai libertar o meu povo. Porque o Senhor via esse mesmo Moisés, que depois vai ser chamado nessa palavra assim, o homem mais manso da terra. Porque Ele não via o comportamento. Ele via quem Moisés era nele. É por isso que o Senhor chama um homem chamado Saulo, que perseguia a sua igreja, que matava aqueles que criam no Senhor Jesus, que estava ali preso nas suas convicções judaicas, e fala assim: esse aí vai ser o apóstolo dos gentios. O Senhor, Ele não desiste de nós, porque Ele chama um homem chamado João, que o Senhor Jesus dá um apelido para ele, fala assim: esse aí é filho do trovão. Aí já pega a mansidão do rapaz. E aí a palavra diz que esse João um dia chega num vilarejo e fala assim: nós vamos orar aqui para cair fogo do céu e acabar com esse povo. Vai morrer tudo. Mas o Senhor não desiste dele. Porque esse mesmo João é o que depois vai dizer assim: eu sou o discípulo amado. E diz: filhinhos, amem-se uns aos outros, porque Deus é amor. Está entendendo? O Senhor não prende nas nossas atitudes externas. Não que você não tenha que transformar elas, querido, mas é entender que Ele vê além de toda camada. Então, o primeiro passo que nós temos que dar é entender que é o Senhor quem diz que nós somos. E nós precisamos crer nisso. Sabe, quando Deus liberar algo sobre a tua vida, creia que é a verdade. E às vezes, quando o Senhor libera algo sobre nós, o que nós estamos vivendo, o que nós vivemos é muito diferente do que o Senhor está falando. Porque é o que acontece aqui com Gideão. Gideão escuta essa palavra de Deus: olha, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E aí ele fala: se Deus é comigo, por que está acontecendo isso tudo que está aqui? Por que eu estou nessa situação?
Olha aí no versículo 13, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam e diziam? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Então o que Gideão está dizendo, olha, o que você está falando ao meu respeito, que o Senhor é comigo, está muito diferente do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo, da forma que eu estou vivendo agora. E essa é a crise do contraste do que Deus diz e quem nós estamos sendo. Mas aí mais uma vez eu preciso te lembrar que o que prevalece é o que Deus diz. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para a tua história. Sabe, às vezes o passado, aquilo que nós vivemos, as coisas que nos marcaram, as coisas que às vezes têm formado os nossos comportamentos, as nossas histórias, talvez nunca vão conseguir ser revertidos, nós não temos o poder de voltar lá atrás, apagar e fazer de novo. Mas existe hoje a oportunidade de uma escolha, você escolher, olhar para trás e ver, Deus, eu não consigo mudar a minha história, mas eu sei que no Senhor ela pode ter um novo significado, ela pode ter um novo começo, porque hoje eu não vou viver mais daquilo que me fizeram, das coisas que me feriram, das coisas que me perseguiram, daquilo que me roubaram, de que me privaram, mas eu vou viver pelo que o Senhor está dizendo ao meu respeito. E se o Senhor está dizendo que você é um poderoso guerreiro, que você é amada, que você é filha dele, que você é filho dele, essa é a verdade sobre a tua vida, é nisso que nós devemos nos apegar, é nisso que nós devemos nos envolver, é nisso que deve alimentar o nosso caminhar para a frente, porque as velhas coisas ficam guardadas em Cristo Jesus para um novo começo, uma nova história, um novo caminho. Então é muito difícil crer em quem eu sou em Deus quando eu olho para quem eu sou hoje, ou o que fizer comigo. Mas as circunstâncias e as consequências dessas atitudes fora dos princípios de Deus, fora da palavra de Deus, atitudes que foram construídas em pecados, porque se há dor no processo, e se há ferida, se há causa de gerando morte, roubando a sua vida, tem o envolvimento do pecado, e não necessariamente é o seu, mas é alguém pecando contra a sua vida, porque a maldade entrou no mundo pelo pecado. Então essas atitudes fora do caminho de Deus não anulam quem nós somos neles, queridos. O que eu estou querendo dizer é que a dor, o sofrimento, as feridas não têm o poder de te anular quem você é em Deus, mas você precisa crer hoje que o Senhor tem uma palavra para ser liberada ao teu respeito. O que eu posso te dizer é que essa maldade, esse pecado, essas dores que te causaram, não estão sendo ignorados por Deus. Porque como Gideão fala aqui, olha, se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo isso? Se o Senhor diz isso ao meu respeito, por que está acontecendo tudo isso na minha nação? Mas nenhuma circunstância está sendo ignorada por Deus. Mas nós temos que lembrar que parar de olhar para o plano de Deus numa forma micro, reservado somente a esse momento, e começar a olhar que o Senhor está tratando o pecado para que ele seja resolvido de uma vez por todas. O Senhor está tratando o pecado de uma forma completa, perfeita, sem volta. O Senhor vai consumar a destruição do pecado e toda a consequência que ele trouxe a esse mundo no dia do retorno do seu Filho, no estabelecimento do seu reino eterno. O Senhor não está tratando gotinhas de dor, ele veio para pôr um fim na dor para sempre. Então a sua história não está sendo ignorada, mas ela está sendo preparada para ser resolvida de uma forma perfeita.
Então não é porque isso está acontecendo comigo se Deus é comigo. Deus está com você. Ele não está ignorando nenhuma dor. Ele é um justo juiz. E no tempo certo Ele vai estabelecer a reta justiça sobre esse mundo. Você crê nisso? Então ouça o que o Senhor tem para dizer a teu respeito. Se apegue nisso. Deixa Deus formar a tua identidade. A segunda característica para eu me tornar quem Deus diz que eu sou, eu preciso não só ouvir e crer no que Ele está dizendo que eu sou, mas ouvir e crer na direção que Ele tem para a minha vida. Eu preciso ouvir do Senhor e crer que Ele tem um caminho para me trilhar. Que eu tenho algo a realizar nessa terra. A sua identidade, ela carrega um propósito. Quem Deus diz que você é, não é só para te afagar o teu eguinho, inflar ele assim, ai que bonitinho, ela é amada. Ele é amado. Ele é poderoso, ele é guerreiro. Deus não fica afagando o ego de ninguém. Mas quando Ele libera uma identidade de uma pessoa, essa identidade vai carregar um propósito, um chamado, uma vocação, algo a ser realizado. Por isso que o Senhor diz aí no versículo 14 para o Gideão, Ele diz assim, o Senhor voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando você? Então, o que o Senhor está dizendo aqui para Gideão, fala, Gideão, você é esse poderoso guerreiro. Aí Gideão fala, se eu sou poderoso, por que está acontecendo tudo isso? E o Senhor fala, Gideão, é nessa força que você vai libertar Israel, porque é eu que estou te mandando, eu estou dando essa direção, sou eu que estou te enviando, Gideão. Você é esse poderoso guerreiro que foi levantado por mim. Então Deus não libera essa palavra apenas para inflar o nosso ego, mas para nos dar um destino. O que Deus fala carrega um propósito, queridos, e vai se cumprir. Você está entendendo? O que Deus fala não é sugestão, mas é que vai se cumprir. O que Deus está dizendo, Gideão, você vai libertar Israel. Sou eu que estou te enviando. Não é o teu amiguinho da esquina que está falando, não é o teu irmãozinho sentado do lado, mas é o Deus soberano sobre os céus que está dizendo, vai e liberte o meu povo, eu estou te levantando como um poderoso guerreiro, é eu que estou te capacitando, foi eu que te formei, foi eu que te dei a força que você tem. Então nós temos que entender e crer nas direções que o Senhor dá para nós. Então eu te pergunto nessa noite, o que o Senhor tem te pedido? O que o Senhor tem te apontado? Qual direção você deve caminhar? Quem Deus tem dito que você é? Porque isso carrega um propósito junto. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Muitas vezes nós ouvimos do Senhor uma direção. Muitas vezes nós ouvimos do Senhor algo muito específico que Ele vai fazer através da nossa vida. Mas nós queremos comparar o que o Senhor está falando com a nossa força e capacidade de realizar. Nós queremos mensurar o tamanho da promessa, o tamanho da direção que Deus deu. E a gente olha para a nossa força, a nossa capacidade. O que nós temos hoje. E nós queremos comparar com isso. E aí, nós falamos igual o Gideão fala para Deus. Fala, Deus, eu vou libertar Israel? Que jeito? Eu pertenço ao menor clã da tribo. Da tribo a qual eu pertenço, eu sou o menor clã. E dentro desse clã, eu sou o menor da minha família. Que capacidade que eu tenho para realizar isso? Você está entendendo? Deus fala, você vai libertar Israel. E nós medimos com aquilo que nós temos na mão para fazer. E aí o Senhor está falando, não é eu que estou te enviando?
Não sou eu que está falando com você? Não é a respeito de nós termos forças para fazer, queridos, mas é crer que Deus é poderoso para cumprir. Aqui não é necessário força, mas é necessário crer. Crer no caráter, na fidelidade daquele que está falando, naquele que fez a promessa. Porque nenhuma das promessas que o Senhor liberou até hoje deixou de se cumprir. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é eterno. Deus sabe aquilo que nós não sabemos, Deus vê o que nós não vemos. Deus pode tocar onde nós não podemos tocar. Deus alcança onde nós não alcançamos. O seu braço não se cansa como o nosso. Sua força não acaba com o tempo, mas Ele permanece de eternidade em eternidade sendo Deus. E é esse que libera uma palavra sobre a tua vida, é esse que libera um destino sobre a tua história, é esse que dá uma direção para o seu existir. Então, o nosso papel aqui não é ter capacidade de mensurar na nossa força, mas é crer naquele que deu a direção para nós fazermos. E aí o Senhor fala para Gideão algo muito interessante, assim, vai nessa tua força, vai na força que você tem. Aí ele fala, mas de novo, peraí, Deus, eu estou escondido, com medo, o Senhor fala que eu sou um poderoso guerreiro. Eu falo que eu sou o menor, o Senhor fala para eu ir na força que eu tenho. Eu já não estou entendendo mais nada. Mas é interessante que um pouquinho antes, Gideão fala assim, onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dos teus grandes feitos, que o Senhor libertou Israel do Egito? Sabe o que Gideão está revelando aqui do seu coração para nós? Que ele tinha uma firme convicção que o Senhor Deus era poderoso, que o Senhor Deus fez as maravilhas que os pais dele tinham contado para ele. E aí o que o Senhor está dizendo é isso, Gideão, vai nessa força, vai crendo que eu sou esse Deus de maravilha, que eu sou esse Deus poderoso, que eu sou esse Deus que tem poder para destruir todo exército, para mudar a história de Israel novamente, porque se foi eu que trouxe esse povo para essa terra, eu tenho o poder de enxotar novamente todos os inimigos dela. Então creia que é o Senhor que te dá uma direção, e é Ele que está te enviando. Não fui eu que te enviei, Gideão? Então, para nós sabermos que sermos a pessoa que Deus diz que nós somos, nós temos que ouvir dele e crer no que Ele está dizendo que nós somos. Nós temos que ouvir e crer na direção que Ele nos dá, que está além da nossa força, que está além da nossa capacidade, sim, mas é com Ele que nós realizamos. E aí talvez você fale assim, mas eu? E você está se olhando e você se sente um guerreiro malhando trigo num lugar de prensar uva. Tudo desajustado, deslocado, fraco, amedrontado. E talvez você tenha um deslumbrinho do que Deus quer fazer através da tua vida e você fala, eu não tenho capacidade de fazer isso. E aí eu quero te lembrar que não é a teu respeito, é a respeito dele. Porque 1 Coríntios 1:27 diz assim que Deus escolheu as coisas loucas do mundo a fim de envergonhar os sábios, e escolheu os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor.
tudo que acontecer através da tua vida é para a glória de Deus. E no dia que acontecer, você, junto com todos que testemunhar, vocês vão dizer, é Deus purinho na história. Porque eu não tinha capacidade de fazer. Eu não tinha força para realizar. Eu era o menor dos clãs, na menor família, eu era o menor da família. Mas Deus fez através da minha história. Deus vai fazer através da tua história também. Eu creio nisso. Você pode estar aí abatido, desanimado. Mas Deus sabe do teu potencial, querido. As pessoas não podem dar nada por você, mas Deus se importa muito com a sua vida. E você não veio nesse mundo por tabela, não. Mas Deus tem uma história gloriosa para escrever através da tua vida. E esse é o terceiro e último passo. Para você se tornar quem Deus diz que você é. É você entender que você não está sozinho nessa história. Que Deus não te deixa sozinho em nenhum momento. Nem quando você estava distante dele, longe dele. Em nenhum momento você ficou longe do alcance dos olhos do Senhor. E aí o Senhor vai dizer para Gideão aí, no versículo 16. O Senhor respondeu, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. O que o Senhor fala para Gideão? Eu estarei com você. O Senhor está te dizendo hoje, por onde Ele te mandar, fazendo aquilo que Ele te criou para você fazer, Ele vai estar com você. Você crê nisso? Eu estarei com você, diz o Senhor. Alinhar as nossas vidas com o caminho do Senhor é crer que em todo tempo nós estamos ao alcance do seu agir. Você entende isso? Em todo instante você está ao alcance do agir de Deus. Caminhar com Deus é viver uma vida ao alcance de algo glorioso, sempre ao alcance de algo extraordinário, de algo sobrenatural. Porque se nós cremos de fato que Deus é quem realmente Ele é, se verdadeiramente você crê que o Deus dessas Escrituras verdadeiramente é esse Deus aqui que está dizendo, que na primeira página desse livro está aqui, e disse Deus, e o que não existia passou a existir, é o Deus que você serve, nós vamos caminhar com esse Deus, e nós estamos ao alcance do agir deste Deus, que é poderoso. Vocês estão me entendendo? Então, esse viver raso, esse viver no natural, não está mais, não pode ser mais a nossa vida. Mas como diz um pastor, nós temos que agora naturalmente viver sobrenatural. Nós temos que entender que o nosso viver é caminhando todos os dias com esse Deus vivo em nós, vivendo através de nós, agindo através de nós. Então aqui está dizendo, ouça e creia que você não está sozinho. Mas em toda empreitada que Deus te enviar, Ele vai estar com você. E o que vai estar disponível para nós vivermos é algo extraordinário, que vai além dessa compreensão humana, desse mundo raso. E aí nós temos que começar a ansiar e crer nisso. E aí algumas verdades, eu estava falando isso no culto de oração aqui na sexta-feira, algumas verdades nós temos que começar a realimentar dentro de nós. E começarmos a andar por aí e dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? Isso não é verdade, não é uma verdade para nós ficarmos aqui nos animando, sabe? Ficar aqui, pensamento positivo. Não, Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nossa, Deus vai me fortalecer. Não é isso, é a verdade que rege a tua vida, querido. Por isso você pode entrar nos lugares com ousadia, com intrepidez de fé, proclamando esse evangelho, porque você não está sozinho. Você pode ir diante de um exército que parecia gafanhotos, mais homens do que se podia contar, e enfrentar com 300 guerreiros, e na verdade nem pelejar, porque foi isso que aconteceu com Gideão.
porque ele entendeu que o Senhor era com ele. Você não está sozinho. Mas para você se tornar quem Deus diz que você é, você não pode só ouvir isso. Mas aqui está dizendo, ouvir e crer que você não estará sozinho. É isso que nos transforma. É isso que nos faz caminhar seguros. É isso que faz com que nós assumamos quem Deus diz que a gente é. É porque eu não caminho sozinho por essa terra, mas eu estou seguro com meu Deus.